Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa segunda aula sobre as pilhas, nós iremos falar um pouquinho sobre as pilhas comerciais. É muito comum no dia a dia utilizarmos os termos pilha e bateria de maneira indistinta. Porém, a pilha é um dispositivo constituído unicamente de dois eletrodos e um eletrólito, que são arranjados de maneira a produzir corrente elétrica. Já a bateria é um conjunto de pilhas agrupadas em série ou paralelo, dependendo da exigência por maior potencial ou corrente. Nós iremos ver algumas das principais pilhas comerciais, a sua estrutura e também o seu funcionamento. Em 1866, um engenheiro francês criou a chamada pilha seca ou pilha de Leclanché. Essa designação é feita de maneira a diferenciá-la das pilhas que usavam soluções aquosas, como era o caso da pilha de Daniel. Apesar disso, a pilha de Leclanché não é totalmente seca. Existe dentro dela uma pasta aquosa que contém principalmente cloreto de amônio, cloreto de zinco e dióxido de manganês, e é o meio onde ocorre a reação química. Além disso, a parede externa da pilha é composta de zinco, que é um metal que possui um baixo potencial padrão de redução. Quimicamente falando, os processos que ocorrem na pilha são: o zinco irá sofrer a oxidação, sendo o polo negativo ou anodo da pilha, e na superfície do bastão central de grafite, que é o polo positivo, irá ocorrer a reação de redução. A reação de redução que ocorre na pilha seca é a redução do manganês, que ocorre em meio a íons amônio. Esta segunda reação é irreversível, por isto, a pilha seca não é uma pilha recarregável. Nós podemos calcular o potencial da pilha seca, lembrando que a diferença de potencial é o potencial padrão da espécie que sofreu a redução menos o potencial padrão da espécie que sofreu a oxidação. Neste caso, nós temos o potencial padrão do manganês menos o potencial padrão do zinco, ou seja, nós iremos observar uma DDP de mais 1,50 volts. Independente se estamos falando de uma pilha pequena, média ou grande, no caso das pilhas secas, o potencial será sempre 1,5 volts, o que nós podemos consultar na embalagem de uma dessas pilhas. Isso ocorre porque a DDP da pilha irá depender somente dos potenciais padrão de oxidação e redução de cada um dos seus componentes, e não irão variar com a quantidade, e sim com a concentração de cada um desses íons na pilha. Um outro tipo de pilha muito comum são as pilhas alcalinas, que possuem um funcionamento muito parecido com a pilha de Leclanché. A principal diferença é a troca do eletrólito. No caso da pilha de Leclanché, nós temos o cloreto de amônio, e no caso da pilha alcalina, nós temos o hidróxido de potássio, que é uma substância básica, e isso explica o seu nome ser pilha alcalina. Na pilha alcalina, nós continuamos tendo um processo que ocorre entre zinco e manganês. Portanto, as reações dessa pilha são: no anodo, a oxidação do zinco, e no cátodo, a redução do manganês. A diferença é que, neste caso, a redução do manganês ocorre em meio alcalino. A DDP da pilha alcalina é exatamente a mesma da pilha de Leclanché, ou seja, 1,5 volts, pois este valor só depende das espécies que sofreram oxidação e redução, que são as mesmas, o zinco e o manganês. Apesar de muito similares, as pilhas alcalinas geralmente possuem um melhor desempenho e duram mais. Isso ocorre porque o hidróxido de potássio é um melhor condutor de eletricidade que o cloreto de amônio, e isso impõe uma menor resistência à passagem interna dos íons, melhorando o desempenho da pilha. Uma outra razão é que a ausência do cloreto de amônio elimina o problema da formação do gás amônia, que é um gás que prejudica o bom funcionamento da pilha seca. Como nós não temos mais o cloreto de amônio,
nós não teremos o problema da corrosão, que é causada pela acidez decorrente dos íons cloreto no meio. Para darmos a partida em um motor de automóvel, é necessário uma peça que apresenta 6 pilhas ligadas em série, ou seja, uma bateria. Cada uma dessas pilhas apresenta uma voltagem de 2 volts, que juntas totalizam os 12 volts da bateria. As baterias de automóveis são compostas essencialmente de chumbo em meio de ácido sulfúrico. As reações que ocorrem são: no anodo, nós temos a oxidação do chumbo metálico em meio de ácido sulfúrico, e no cátodo, nós temos a redução também do chumbo em meio de ácido sulfúrico. Ou seja, em uma bateria de automóvel, é o chumbo que realiza tanto o processo de oxidação quanto o processo de redução. Na equação global, nós temos o chumbo metálico mais o óxido de chumbo 4 em meio ácido, que irá produzir sulfato de chumbo mais água. Essa reação global é reversível, o que faz com que as baterias dos automóveis possam ser recarregadas. O recarregamento ocorre toda vez que o motor do carro está ligado, onde o alternador fornece a energia elétrica para a bateria, deixando ela recarregada. As baterias de celulares são baterias seladas. Atualmente, existem no mercado 3 tipos de baterias deste tipo: as de níquel-cádmio, as de hidretos metálicos com óxido de níquel e as de íon-lítio, que são as mais modernas. A pilha de níquel-cádmio ainda é muito utilizada, mas está gradualmente sendo substituída por outras, em razão da presença do cádmio, que é um metal tóxico. As reações dessa pilha são: no anodo, nós temos a oxidação do cádmio a hidróxido de cádmio, e no cátodo, nós temos a redução do níquel. Esta também é uma pilha que funciona em meio alcalino. Por último, nós iremos falar sobre as células a combustível. As células a combustível são dispositivos que convertem a energia química em energia elétrica a partir de reações de oxirredução, ou seja, são pilhas. Porém, elas têm uma diferença, que é o fato das espécies químicas envolvidas serem fornecidas continuamente. Existem diversas alternativas que podem ser utilizadas como células a combustível, mas a mais atraente é a que utiliza hidrogênio e oxigênio, que podem ser obtidos através da decomposição da água. Aqui nós temos o exemplo da célula combustível baseada em hidrogênio e oxigênio. Na parte interior da pilha, o eletrólito pode ser formado por diversos materiais. No entanto, geralmente nós temos a utilização do íon H+. Então, nós temos no anodo a entrada de gás hidrogênio e no cátodo a entrada de gás oxigênio. O hidrogênio sofre a oxidação e o oxigênio sofre a redução, liberando gás hidrogênio, gás oxigênio e água. Ou seja, os produtos dessa reação são exatamente os combustíveis da mesma, o que permite que seja estabelecido um fluxo contínuo entre os combustíveis e os produtos. O uso da célula combustível é muito sustentável por diversas razões. Entre elas, nós podemos destacar uma maior eficiência energética, comparado aos combustíveis fósseis que possuem eficiência entre 15% e 35%, dependendo do tipo de combustível. As células a combustível apresentam uma eficiência entre 50% e 55%. Uma outra vantagem é a redução da poluição atmosférica. Enquanto os veículos movidos a combustíveis fósseis liberam diversos poluentes atmosféricos, como óxidos de nitrogênio, óxidos de carbono e compostos voláteis, a célula combustível libera apenas hidrogênio, oxigênio e água. E isso causa uma grande redução nas emissões de dióxido de carbono, que é um importante gás causador do efeito estufa. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!